Olá, eu sou a professora Marília e nós vamos começar a nossa primeira aula de História com uma revisão de conceitos básicos extremamente importantes: monarquias nacionais, absolutismo e mercantilismo. Então, nós vamos começar revisando a formação dos estados nacionais e o absolutismo. O absolutismo, ou a formação dos estados nacionais, nós chamamos também de antigo regime, está bem dentro desse antigo regime, tá certo? Então, nós vamos estar na Idade Moderna e bem dentro desse conceito de antigo regime. Quais são as características gerais da formação dos estados nacionais? Primeiro, eu vou ter aqui a figura do rei, que quer poder absoluto, então vai ser um acordo entre o rei, a nobreza e a burguesia, dando plenos poderes a esse rei, tá? Poder ilimitado. O contexto desses estados, da formação desses países, desse sentimento de pertencer a uma nação, vai ser dentro das transformações socioeconômicas que estão ocorrendo no final da Idade Média, com o fortalecimento do capitalismo, o fortalecimento da burguesia. E aqui, dentro desses fatores, eu vou ter um enfraquecimento da nobreza, dos senhores feudais, que vai aumentar aqui o poder do rei, as revoltas camponesas que vão acontecer lá no finalzinho da Idade Média, né? A crise da Idade Média, que vem a fome, vem a peste negra, vem as revoltas camponesas, e tá aqui, ó, a crise, tá, do século XIV, que é a Grande Fome, a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. E aqui, os maiores interessados nessa formação desses estados nacionais, eu tenho o rei e a burguesia. O rei fortalecendo o seu poder para submeter a nobreza, para diminuir o poder dos nobres e também diminuir o poder da Igreja Católica. A burguesia queria eliminar os privilégios que eram dados, à nobreza, à Igreja, queria também ter esses privilégios e a proteção nas suas práticas comerciais. Por quê? Cada feudo tinha uma moeda, tinha uma medida de peso diferente. Cada vez que você passava de um feudo para outro, você tinha que pagar impostos com diferentes valores. Então, isso dificultava bastante o comércio. Dentro das características gerais desses estados nacionais, eu tenho idioma e cultura comum, as fronteiras, né, que é o território, a soberania do rei, que passava a fazer a justiça, a administrar, um exército permanente e profissional e a unificação monetária, que iria fortalecer e facilitar aqui as práticas comerciais. Aqui eu tenho os casos, né, da formação desses estados nacionais: a França, a Inglaterra, Portugal, Espanha, o Sacro Império Romano Germânico. A Itália e a Alemanha a gente chama de uma formação tardia, que só depois que eles conseguiram cessar suas guerras internas é que eles vão entrar nesse processo de formação dos seus estados nacionais. O absolutismo monárquico entre os séculos 16 e 18, é a continuação dessas monarquias nacionais, né, o fortalecimento dessas monarquias nacionais, a necessidade política dos interesses burgueses, apoio dos nobres. Os nobres vão apoiar esse poder absoluto do rei diante do fato que o rei mantinha os seus privilégios, e a expressão política da prática econômica chamada de mercantilismo. Então, é o absolutismo monárquico.
O absolutismo monárquico constitui e sustenta o que a gente vai chamar de antigo regime. E aí eu tenho as características desse antigo regime. O governo absolutista, uma sociedade dividida em ordens ou estados, né? O primeiro estado, segundo estado, e o terceiro estado, o povo, segundo estado, nobreza, primeiro estado, o clero. Mercantilismo, que é a intervenção do Estado na economia, e o forte apelo religioso. Aqui eu tenho as principais características desse sistema econômico chamado de mercantilismo, na qual eu vou ter o metalismo e o bulionismo, que é a teoria segundo a qual a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que tinha no seu território ou em seu poder, tá certo? Com base nessa teoria, os estados nacionais, as monarquias absolutistas vão em busca desse ouro e dessa prata, se não tivesse no seu país, ou se tivesse, queriam mais, tá? A balança comercial favorável é você exportar mais do que importar, você vender mais do que comprar. O colonialismo, que é a política de dominar e exercer o controle sobre um território ocupado, para tirar tudo que puder de riquezas desse território, tá certo? Olha, o ouro, a prata e outros produtos também, além do ouro e da prata. E o industrialismo é o estímulo na produção de manufaturas, principalmente para exportar, para vender, tá? Bom, essa foi uma revisão rápida dos conceitos mais importantes que nós já tínhamos estudado. Nós vamos agora ver a reforma e a contra-reforma religiosa que vai estar dentro desse contexto. Aqui eu tenho a reforma protestante entre os séculos 16 e 17. A Reforma Protestante foi um movimento cristão iniciado no século XVI, na Alemanha, e que protestava contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, propondo uma reforma no catolicismo. A Igreja Católica, até o final da Idade Média, detinha predomínio sobre a religião cristã, sendo o Papa considerado a autoridade eclesiástica máxima. Porém, no início do século XVI, alguns cristãos passaram a contestar a autoridade papal. As determinações que vinham da Igreja, através na figura do Papa. E então alguns deles deixaram de obedecer ao Papa e se separaram da Igreja de Roma. E aí vamos ter várias causas dessa separação. Dentre as causas principais, podemos destacar o luxo da Igreja, enquanto a maioria da população vivia numa miséria absoluta, num estado de fome constante. Contrastava demais o luxo da Igreja, dos seus bispos, dos seus arcebispos, dos membros do clero que viviam no meio de grandes riquezas, de muito luxo. A crítica à usura, ou seja, a Igreja considerava que empréstimo a juros era pecado, você obter lucro emprestando dinheiro que teoricamente não seria considerado um trabalho, para a Igreja isso era pecado. Mas já para o capitalismo que estava nascendo, se fortalecendo nesse momento, a classe da burguesia, isso atrapalhava. Porque é óbvio que o capitalismo visa o lucro. E aí, do outro lado, tem o peso da religião dizendo que o lucro exagerado seria pecado. Ou seja, você ficar rico, uma riqueza exagerada, seria pecado.
A simonia, ou seja, a venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos, né? As grandes famílias ricas acabavam comprando os títulos. Você pode observar, a criança tinha 7 anos e já era bispo, entendeu? Não tinha nem noção do que era, mas as grandes famílias ricas, importantes, elas compravam os títulos, tá? A venda de indulgências, ou seja, o perdão dos pecados através de um documento que você pagava para ter o perdão dos pecados. E isso tudo, nesse momento, vem a criação da prensa móvel de Gutenberg. O que é que aqui, ó, essa prensa? Na verdade, ele inventou as letrinhas móveis, que ele formava frases, textos, passava a tinta, tá? E imprensava o papel aqui e saía já impresso o texto do outro lado. E assim você conseguia fazer um texto, 20 cópias, 30 cópias, rapidinho, sem precisar estar escrevendo à mão cada um deles. Então, assim, foi um avanço imenso essa prensa móvel de Gutenberg. Por quê? Porque barateou o preço dos livros. As pessoas passaram a ter um pouco mais de facilidade a textos, a folhetos, panfletos, tá? Só que a igreja, ela proibia a tradução da Bíblia, que era em latim, era escrita em latim, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever em latim, até porque quem podia pagava, contratava alguém para fazer isso, para fazer a leitura, para fazer a escrita. Então, nem a maioria dos nobres nem sabiam ler nem escrever, né? Muito menos as mulheres. Então, isso facilitou demais, porque a Bíblia passou a ser traduzida nas línguas locais. E as pessoas mais simples começaram a elas mesmas entenderem o que estava escrito lá na Bíblia, né? Entenderem e fazerem as suas próprias interpretações também do que estava lá escrito. O conjunto desses fatores impulsionaram as críticas contra as doutrinas católicas, que levaram à instauração da reforma luterana, calvinista e anglicana. A reforma luterana tem esse nome porque foi iniciada por Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica na Alemanha, tá? Quando o Papa Leão X ordenou a venda de indulgências para que se arrecadasse dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, o monge Martinho Lutero disse, não, aí já é um absurdo, o povo tem fome, não tem mais de onde tirar, e o perdão dos pecados para poder arrecadar dinheiro para construir uma Basílica de São Pedro. Ele não via sentido nisso, tá? E aí o que é que ele faz? Ele se recusa a dar essa absolvição dos pecados mediante pagamento. Ele é ameaçado, tá? De excomunhão, de ser obrigado a fazer isso. E aí ele reage. E na igreja onde ele pregava, ele escreveu pregou as 95 teses, na qual ele condenava a venda de indulgências. Ele dizia que para você ser perdoado, ser considerado um bom cristão, você ser perdoado dos pecados, bastava você ter fé. A igreja dizia que era a fé mais as boas ações. E essas boas ações estavam em doar dinheiro para a igreja, em fazer indulgências, comprar indulgências, essas outras coisas, certo? A disputa entre Lutero e a igreja se prolongou até 1520, quando o Papa o expulsa da igreja, aí a gente fala que foi excomungado. Lutero queimou publicamente o documento de excomunhão e passou a difundir a sua doutrina. Olha, eu acredito
assim, nos seus pontos, nas suas 95 teses, e ele encontrou apoio nos príncipes alemães. Os príncipes alemães eram o equivalente aos senhores feudais, os nobres senhores feudais. Cada principado, o príncipe é que mandava. E esses príncipes estavam cansados da interferência, da influência da Igreja Católica nos seus principados. E aí eles viram que aqui seria uma boa para se romper definitivamente com a Igreja. Assim surgiu o luteranismo, doutrina que ganhou adeptos em várias regiões da Europa, principalmente na Alemanha, Suécia, Dinamarca e Noruega. Então veja que o apoio que foi dado ao Martinho Lutero tinha mais a ver com questões econômicas do que questões religiosas. João Calvino, ele foi um dos seguidores do Martinho Lutero, tá? E ele passa a defender as ideias radicais de Lutero. O João Calvino começa a sua reforma na Suíça. Na Suíça, passou a dar destaque à ideia da predestinação. Olha aqui, aqui nessa chargezinha a gente pode tentar entender o que seria a predestinação. Você nasce já escolhido por Deus. Então, você é um escolhido por Deus, tá? Você nasce predestinado, já com o seu destino traçado. Segundo o qual, o trabalho e a prosperidade alcançada por meio dele são sinais da bênção divina e da salvação da alma. Aqui o Calvino não vai dizer que o lucro é pecado. Ele vai dizer que é o contrário. Que quanto mais você trabalha, quanto mais você prospera, quanto mais você enriquece, mais você percebe os sinais da bênção divina e da salvação da sua alma. Tá? Essa ideia da predestinação significa que não importa o que você faça ou o que você deixe de fazer, que o seu destino já está traçado. Os valores do calvinismo, ao encorajar o trabalho e o lucro e condenar os prazeres e gastos, porque é assim, o calvinismo estimula a gente a trabalhar, ficar rico, e aí ter luxo, ter riqueza, ter Porsche, ter cordão de ouro. Não. Era meio que um paradoxo. Você trabalhava, você enriquecia, mas a ostentação dessa riqueza era pecado. Você não era para você viver no luxo. Você tinha que viver o mais simples possível. Tá? O calvinismo vai dar certinho com as ideias da burguesia, certo? Que queria expandir o comércio, que queria ficar mais rica, mais poderosa, e uma religião que apoiasse esse desejo era maravilhoso. Na França, os calvinistas, eles receberam o nome de huguenotes, na Inglaterra, os puritanos, na Escócia, presbiterianos, e na Holanda fundaram a Igreja Reformada. A reforma anglicana, que vai acontecer na Inglaterra, vai ser iniciada aqui pelo rei Henrique VIII, que se desentendeu com a Igreja Católica. Por quê? O Henrique VIII, ele queria muito ter um herdeiro homem. E a sua esposa de mais de 20 anos não tinha lhe dado nenhum herdeiro homem que tivesse sobrevivido. Então, ele queria se divorciar da primeira esposa e casar com a amante, que estava grávida, e ele achava que seria um filho homem. Só que a Igreja Católica não queria permitir essa anulação, porque o casamento, ele não podia só se separar? Não. Porque separando
os filhos da primeira esposa ainda poderiam reivindicar direito ao trono, tá? Então tinha que ser anulado. Aí o Papa se recusa porque a família de Catarina de Aragão era uma princesa espanhola que era extremamente importante para manter e sustentar a Igreja Católica, e o Papa não ia fazer essa desfeita. Usando isso como pretexto, né, a recusa do Papa, o rei ordenou que seu casamento fosse anulado por um tribunal eclesiástico inglês, né, bispos e arcebispos ingleses da Igreja Católica na Inglaterra. E aí ele também fez com que o parlamento outorgasse o título de chefe supremo da Igreja da Inglaterra, ele, e não mais o Papa. E aí, em 1534, foi fundado o anglicanismo. A Igreja da Inglaterra se separou de Roma, mas conservou boa parte da doutrina católica. Inúmeros conflitos ocorreram a partir do choque entre puritanos, que adotaram a reforma de calvinismo, e os anglicanos. No século XVII, vários puritanos imigraram em massa para as regiões da América do Norte, devido a serem perseguidos na Inglaterra, que levou à fundação das 13 colônias que vai se formar os Estados Unidos. A reforma protestante deu origem a conflitos religiosos entre católicos, que queriam manter seu poder, e os protestantes, que pretendiam aumentar sua influência. Um destes conflitos vai acontecer na França em 1572, que ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Os reis católicos desejavam reprimir os protestantes franceses. A repressão acabou levando à morte cerca de 100 mil huguenotes, que era a denominação dada aos calvinistas na França. Além destes, muitos outros ataques foram organizados contra os protestantes franceses. E esse embate entre católicos e protestantes não aconteceu só na França, não. A gente viu que aconteceu na Inglaterra e em outros países também. A Contra-Reforma. O que é Contra-Reforma? Foi uma resposta da Igreja Católica a essas reformas protestantes. As principais iniciativas da Contra-Reforma foram a convocação do Concílio de Trento, a criação da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, que deveriam sair pelo mundo pregando e levando a fé cristã para os povos que ainda não tinham a fé cristã, e aumentou as atividades do Tribunal de Inquisição, né, a Santa Inquisição, para reprimir essas pessoas que estavam deixando o catolicismo para se tornarem protestantes ou anglicanos. O Concílio de Trento condenava a doutrina protestante, aconselhava a formação dos sacerdotes em seminários e criou o Index, que era uma lista de vários livros proibidos que foram queimados. O Tribunal da Inquisição foi um instrumento de terror utilizado pela Igreja Católica contra todos que eram contrários à sua doutrina, que aí quem é contrário à doutrina da Igreja Católica, a gente vai chamar de hereges. E essas práticas no Tribunal da Inquisição tinham interrogatórios, tortura, morte, né? A gente pode ver aqui. Aqui são jesuítas pregando, né? Levando a fé cristã a todos, você querendo ou não. A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola na Espanha. Sob rígida disciplina, os chamados jesuítas combatiam as ideias protestantes e dedicaram-se à conversão de diferentes povos ao cristianismo. Aqui, né, nas colônias, os jesuítas eram os padres responsáveis pela educação. Os primeiros colégios no Brasil eram de padres jesuítas. Daí a influência, né? As missões dos padres jesuítas que vão tentar, né, na ótica deles, seria proteger os indígenas, né? Muito bem. Encerrando a nossa aula, tá?
Eu vou deixar aqui o link da nossa biblioteca virtual. Você que, por um acaso, ainda não tem o nosso livro de história, você pode acessar aqui. E aqui eu já estou deixando o link, né, dos livros do segundo ano. Tem, além dos livros do livro de história, outros livros de outras disciplinas que vocês podem estar baixando em PDF, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Até nosso próximo encontro.